Bom, pessoal, continuando o desenvolvimento da nossa aplicação, né? Nós já fizemos praticamente toda a nossa tela inicial. Então, agora nós vamos trabalhar com essas opções básicas, que seria o de filtragem, né, das transações por meio da sua descrição, e também da ordenação, onde nós vamos ordenar aqui por valor e por data apenas, né? Se vocês quiserem ordenar por outros campos, temos aqui como, por exemplo, de situação, de pendente ou não pendente, aí fica a cargo de vocês, se quiserem estudar e se aprofundar um pouco mais nas configurações que nós iremos fazer aqui. Bom, para iniciar, eu vou começar trabalhando com o Search Box, que é a minha caixa de busca, e a ideia aqui é simples, o funcionamento dele. A partir do momento que eu começo a digitar, por exemplo, por alguma transação, a descrição de alguma transação, como por exemplo a Lu, ele já me daria aqui a sugestão, uma lista de opções correspondentes ao que eu estou digitando. No caso aqui apareceria aluguel, eu clicaria aqui e ele filtraria apenas a transação que tivesse a descrição aluguel. Então apenas ela seria exibida aqui na tela. Tudo bem? Então vamos fazer essa configuração. Vou abrir aqui o nosso projeto, vou clicar sobre o meu Search Box, vou mudar aqui esse texto padrão, como por exemplo, digite sua busca. Beleza. Na sequência, eu vou deixar aqui como Dynamic Choices. O que significa isso? Significa que ele vai me dar sugestões dinâmicas com base nas descrições que eu tenho ali no meu banco de dados na tabela de transações. Tudo bem? Então, com isso, eu vou definir a minha lista de opções. Ela vai estar na tabela transação, certo? Na sequência aqui, o campo que eu vou buscar nessa minha tabela de transações, ele já colocou por padrão descrição, mas se não tiver, no seu hora que você configurar, selecione aqui a descrição, porque é a base que ele vai utilizar para me dar as sugestões para eu selecionar na hora de pesquisar. Com isso, a gente termina a configuração nesse componente. Agora, nós vamos ter que ir lá na fonte de dados da nossa tabela, que a gente já configurou lá nas primeiras aulas. Como que a gente entra nessa configuração? Nós vamos aqui no canto esquerdo, onde eu tenho a intersecção dessa linha e da coluna, nesses 6 quadradinhos. Vou clicar aqui e vou basicamente realizar algumas modificações. Então, antes da gente começar, aqui a gente a gente configurou para ele fazer a busca pelas transações, trazer todas as transações e colocar a ordem por data, da data mais antiga para a mais recente. Podemos deixar dessa forma, não vou mexer em nada aqui. O que nós vamos trabalhar aqui de certa forma vai ser com essas condicionais na nossa tabela. Então aqui eu vou fazer de uma maneira em que eu consiga trabalhar tanto com essa busca como com esse drop-down, onde nós vamos ordenar tanto por valor como por data. No nosso caso, para ficar integrado de certa forma, eu vou voltar em aparência e nessa parte da fonte de dados da nossa tabela, eu vou tirar essa parte de ordenação. Tirar essa parte de ordenação, eu vou deixar trabalhando apenas aqui pela opção do drop-down. Vai ficar um pouquinho mais interessante dessa forma. Então, antes da gente configurar aqui, nós vamos precisar trabalhar em conjunto, tanto com a busca como com a ordenação, seja por valor ou por data. Então, antes de eu configurar a tabela, eu vou configurar o drop-down. Também é bem simples, eu só vou colocar as opções que o usuário pode escolher. E daí a gente faz a configuração das condições aqui necessárias para eu filtrar essas informações que estão na minha tabela. Então, eu vou vir aqui no meu drop-down, aparência. Vou modificar esse texto aqui. Então, ordenar por. Vou deixar escolhas estáticas, padrões, que seriam essas duas que eu vou definir, que seria por data e por valor. Tudo bem? Então, essas duas opções o usuário vai ter para escolher. Vou dizer que esse campo não pode ser vazio, então ele vai estar sempre preenchido ou com data ou com valor, e vai nortear aqui, principalmente, a ordenação dos dados que nós temos aqui na nossa tabela. E pronto. No drop-down está finalizada a configuração. Agora sim, nós vamos voltar lá para a fonte de dados da nossa tabela, entrando nas suas configurações, clicando aqui no canto superior esquerdo. Vamos voltar no nosso condicional que a gente começou a desenvolver. E agora sim, nós vamos fazer o desenvolvimento. Então, quando o meu
drop-down ordenar por, seu valor for um texto arbitrário. O que seria esse texto arbitrário? É aquelas opções que a gente definiu lá para o usuário escolher. No caso aqui, eu vou dizer que é data. O que ele está dizendo para mim? Bom, nessa tabela eu tenho uma condição, que significa o quê? Quando o valor que for, né, que estiver definido lá na minha lista suspensa, for data, eu vou alterar a fonte do dado, ou seja, eu vou alterar a maneira como vai ser buscada essas informações no banco de dados, onde eu vou levar em consideração o quê? Bom, aí agora a gente vai configurar essas alterações. Então, eu vou fazer uma busca por, né, pela minha tabela transação, e vou adicionar uma restrição. Nessa restrição, eu quero que seja exibido apenas as transações cuja descrição contenha aquilo que foi digitado no meu search box. Digite sua busca, o seu valor e o valor da descrição. E aqui eu vou ignorar as restrições vazias. Isso significa o quê? Bom, que quando a gente rodar a nossa aplicação, por padrão, ela vai estar aqui como data. Vai estar aqui como data. Então, o que vai acontecer? Quando eu for carregar as informações aqui na minha tabela, ele vai ativar essa condição. Ele vai verificar se o valor que está no drop-down, na nossa lista suspensa for data, isso aqui vai ser verdadeiro, então ele vai ajustar a fonte de dados. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a busca lá no meu banco de dados, e ele vai trazer, basicamente, o quê? Todas as transações cuja descrição bata com aquilo que o usuário digitou e selecionou aqui na minha caixa, no meu search box. Então é isso que ele vai fazer. E ele vai ignorar, por exemplo, principalmente quando eu não tiver nenhum texto digitado aqui no meu search box. Então com isso eu consigo exibir toda a lista sem a restrição. Tudo bem? Se eu deixar essa parte aqui desmarcada, não vai exibir nada na tela. Tudo bem? É só para ele ignorar caso aqui o meu search box ele esteja sem nenhum texto. E agora a gente vai colocar a ordenação, né, sort by, e no caso vai ser aqui por data da transação. E essa data ela vai ser, né, vou colocar ela de forma decrescente, ou seja, do mais atual para o mais antigo. Então vou colocar decrescente, sim. E close. Então aqui está finalizado o primeiro drop-down. Vamos adicionar agora o segundo. Então vou colocar aqui drop-down, ordenar por, vou pegar o seu valor e vou verificar se esse valor é igual a um texto arbitrário, cujo valor seria valor. Então, vou verificar se o usuário selecionou a opção valor. Na sequência, eu vou alterar minha fonte de dados. Então, vou fazer uma busca por, do search for. Vou utilizar minha tabela transação, adicionar uma restrição exatamente a mesma da anterior, que seria o quê? Se a descrição ela vai conter o que está lá no meu search box, o seu valor, no caso da descrição, que foi lá a sugestão que foi passada. Vou ignorar as restrições vazias, no caso, se não tiver preenchido nada no search box, vai exibir todas as transações, ou seja, vai basicamente ignorar essa busca. E na sequência eu quero ordenar aqui por valor, e esse valor ele vai ser o quê? Decrescente, ou seja, do maior para o menor. E finalizamos. Tudo bem? Então, aqui está pronto. Outra característica, eu vou voltar aqui no drop-down e vou verificar se eu defini o valor inicial. Defini como data, ok. Então, pessoal, finalizamos essa etapa. Então, é só isso para fazer tanto a ordenação quanto para fazer a busca. Então, vamos verificar se deu certo. Beleza, ó. Ele está ordenando aqui por data, da mais recente para a mais antiga, ok, está funcionando a nossa ordenação. Como nós não preenchemos nada na busca, ele listou todas as transações. Então, se eu digitar, por exemplo, alu, olha lá, deu para mim opção de aluguel. Então, ele traz para mim apenas o aluguel. Então, ó, se eu limpar aqui e tirar, ele lista tudo de novo. Aí fica para vocês, como uma sugestão para vocês complementarem a aplicação, colocar um botãozinho aqui do lado desse search box, para quando você clicar, você limpar a busca, ao invés de eu ter que apagar tudo que eu digitei aqui para exibir novamente todos os valores. Então, se eu vier aqui por valor, repare aqui que ele ordenou aqui dos maiores valores para os menores.
E se eu quiser pesquisar também, ele vai funcionar trazendo as informações. Antes da gente finalizar, vamos só fazer uma alteração básica aqui. Na nossa tabela, né, eu basicamente deixei aqui o valor, né, tanto do receita como despesa, na mesma cor. Então, a minha ideia aqui vai ser destacar tudo que for receita, eu vou colocar ele em verde, o que for despesa em vermelho, para ficar igual ao nosso modelo. Então, ó, vamos voltar lá no nosso projeto. E aqui em valor, nós vamos adicionar uma condicional. Ó, vou vir aqui em condicional, vou definir uma outra condição. Então, vou verificar se, né, no caso eu não preciso fazer uma consulta no banco de dados, posso verificar pelas próprias informações que estão aqui já preenchidas na minha tabela. Então, quando o valor da linha presente, né, da linha que eu estou mostrando, né, o valor da transação. Repare que cada linha vai ter um valor de uma transação. E como a gente está aqui no grupo repetidor, né, ele vai repetir para as outras linhas. Então, current rows transaction. Se o tipo dela for, deixa eu colocar aqui um texto arbitrário. Se ele for receita, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, vamos ver, font color, eu vou alterar ele aqui para verde. Beleza? Vou adicionar uma nova condição. Se eu pegar a transação da linha corrente da minha tabela e ela tiver, por exemplo, o tipo como, vamos pegar aqui um texto arbitrário, um tipo for, um texto arbitrário como despesa, aí eu vou mudar a cor, font color, para vermelho. Aí. Então, pessoal, só recapitulando. Se eu buscar na linha corrente da minha tabela, o tipo dela for despesa, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a cor da fonte aqui, dessa coluna aqui, dessa linha do valor. Agora, se a linha corrente tiver o tipo como receita, o que ele vai fazer vai ser colocar em verde tudo que for receita e tudo que for despesa em vermelho. Então, com isso, a gente finaliza essa configuração básica. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ó. Temos aqui essa configuração.